Olá, querida e querido, mais uma vez juntos aqui para gravar um vídeo. E é um tempo sempre especial que Deus me reserva, me separa para estar trazendo, informações da palavra de Deus, assuntos que vão engrandecer, a nossa vida, vão trazer revelações, vão nos mostrar melhores caminhos para que possamos estar avançando, a cada dia para um melhor tempo, do que nos resta de vida nesta terra, usufruirmos aqui em companhia de Deus. É o plano da salvação, Esse não tem fim até a vinda de Jesus Cristo, até o final dos tempos, que um dia ocorrerá. Quando? Ninguém sabe. A Bíblia fala que nem Jesus Cristo sabe quando ele vai voltar para resgatar a sua igreja. Que beleza, Uma surpresa que vai ser interessante para todos nós. Esse vídeo eu já estava gravando ele há uns 15 minutos mais ou menos, quando me deu aqui uma crise de respiração, de tosse, que eu tive que interromper. Eu sei um pouco espiritualmente distinguir o que isso significa. O assunto que vamos tratando são assuntos que são sensíveis, e o príncipe desse mundo não gosta que nós tentemos esclarecer, o seu domínio sobre o pecado e a sua influência sobre a pessoa, sobre a criatura de Deus. Então, falamos no vídeo passado um assunto bíblico, que está ali na palavra de Deus, Deus e as prostitutas, Trouxemos temas ali sobre Raabe, ali em Jericó, sobre as duas prostitutas no tempo do rei Salomão, sobre a própria Maria Madalena. Isso está bem relatado ali, eu dei os capítulos, dos livros, os versículos, e a razão, que é o principal de tudo, a razão de Deus, tratar essas pessoas com o mesmo amor que ele trata qualquer uma outra pessoa, porque ele não tem acepção de pessoas. Nós temos, infelizmente, mas ele não. E ali também é um anúncio, do que viria a ser, no futuro, sobre a morte de Jesus Cristo para a nossa salvação. Ela pode alcançar qualquer pessoa, qualquer pecador, qualquer criminoso. Ela pode alcançar a todos. A finalidade era essa, desde a criação. Tanto que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E Ele quer que procuremos, agir no nosso dia a dia como Jesus, Deus aqui na terra, mas homem como nós, viveu nos mostrando, os melhores caminhos, os melhores momentos, que nós podemos ter ainda aqui na nossa vida na terra. O especial, naturalmente, vai ser a vida eterna. Mas nós temos que começar a planejá-la, prepará-la desde o tempo aqui na terra. Porque aqui vão estar as provas, aqui vão estar as dificuldades do nosso dia a dia. Então, eu vou trazer esse tema que deve demandar dois vídeos, ou talvez até 3, porque falam de pecados que o mundo está se acostumando como se fosse normal, um pecado normal, e não é. Não são pecados normais, e o mundo está querendo fazer com que isso se torne uma coisa habitual. E é assim que funciona, sempre funcionou assim. E outras coisas também, em outras áreas, em outras atividades, também é assim. Pelo muito fazer, pelo muito tolerar, pelo muito consentir, as pessoas se acostumam. E às vezes estão em práticas indevidas, porque os que estão à sua volta estão nelas. E mais ainda, se for desse tipo de caráter normal, vinculados à criação, isso daí pode trazer até dificuldades para as pessoas que, por exemplo, assistindo esse vídeo, tenham pessoas na própria família que estão reféns desse tipo de pecado. E são pecados, tá? Eu não discuto religião, vocês sabem disso, eu não sou um teólogo, vocês também sabem disso. Eu procuro discutir, procuro falar, aprender e ensinar o que está na Bíblia Sagrada, porque eu creio que ela é a palavra de Deus. Agora, ninguém é obrigado a crer, ninguém é obrigado a seguir, mas a palavra está aqui, e Deus nos
chama de atalaias, ou seja, de vigias, né, de informantes, de anunciantes, né, daquilo que é bom para as nossas vidas. Eu quero que vocês compreendam isso, nesse aspecto, né? Não está aqui um dedo acusador apontando para o pecado de A ou de B, porque todos nós carecemos dessa misericórdia de Deus, e se não fosse pela morte de Jesus Cristo em favor dos nossos pecados, estaríamos numa situação, sei lá qual, hoje, né, nas nossas vidas, né? Então, pavimentar a nossa estrada para a eternidade envolve sacrifícios, envolve dificuldades, envolve lutas, às vezes, desproporcionais, né? A carga que vem do lado oposto é muito mais forte da nossa carga de sustentar essa luta. Mas é assim. Sempre foi assim e sempre será. Sabe que vai mudar um dia? Muito bem, você tem razão, vai mudar um dia. Mas quando isso acontecer, aí sim é outra história. É quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja aqui na terra, buscar o corpo de Cristo, né, para nos levar à vida eterna, que é a promessa final de todo esse maravilhoso livro, né, da Bíblia Sagrada, que nos traz, né, essa perspectiva para um dia chegarmos lá. Amém? Fiz aqui a minha colinha. Vamos tratar desses assuntos que são mais delicados, mas vamos conhecer pela palavra de Deus, né? Onde eles estão ali, anote, pega um papel, pega uma caneta, anote esses nomes desses livros que eu vou dar, anote os capítulos, anote os versículos, e depois você lê com calma. Você aprende de uma maneira para que possa trazer, né, um conhecimento maior à sua vida. A gente fala de vez em quando com alguns de vocês, né? Eu peço para que vocês também passem esses vídeos adiante, né, após vê-los. E algumas pessoas têm dificuldade de conhecer esses desígnios de Deus para as nossas vidas, né? Quando Deus tira o seu povo do Egito, eles estavam totalmente desnorteados. Viviam com práticas daquelas nações. Iam ser levadas para outra região, onde haviam outros povos. Eu não compreendia direito, eu tenho que confessar isso, porque Deus tirou aqueles povos ali, chamavam de Canaã, depois a Palestina, e hoje o que é Israel. Mas era pela quantidade dos pecados e das abominações que eles cometiam. Então Deus não se agradava disso. Deus preparou um povo para si, criou uma nação para si, e foi levá-la para uma área, uma região muito boa, para que pudesse ali estabelecer aquilo que ele havia prometido desde o princípio, desde a criação. Então aí começa, né, antes mesmo trazer as leis, né, os 10 mandamentos, mas todas as outras leis que se seguiram para organizar aquele povo. Eles entraram entre 70 e 75 no Egito e já estavam saindo 600 homens, e as mulheres e as crianças, quer dizer, devia ser em torno de 1 milhão e meio de pessoas. E na caminhada há muitos conflitos, porque eles estavam tão acostumados com as práticas antigas ali do Egito, inclusive com a própria escravidão, veja bem, eles se acostumaram com a própria escravidão, que eles não queriam mudar a sua maneira de ser, corrigir aquilo que devia corrigir. E num dessas passagens aqui, para você ir entendendo um pouco, né, aos poucos, né, estarei no livro de Êxodo, no capítulo 32, Moisés, que falava com Deus face a face, olha o privilégio, ele intercede para que Deus não punisse o povo pela desobediência, pelo pecado, pela insolência, por tudo. E Moisés fala no verso 32, Êxodo 32, verso 32, diz assim: agora, pois,
perdoa-lhe o pecado do povo. Ou se não perdoar, risca-me. Ele fala de si mesmo para Deus. Peço-te do livro que escreveste. Que livro é esse? Aí vai estar aqui no verso 33, a resposta de Deus para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Esse livro é o livro da vida. Vocês já devem ter ouvido, lido, né, comentado, né, pregações sobre isso. É o livro da vida. Está relatado aqui na Bíblia Sagrada. Todo aquele que vai herdar a vida eterna tem o seu nome escrito nesse livro. Todos vamos estar diante de Deus um dia. E vamos ver se estamos mesmo no livro da vida, na hora de dar o passo final para a vida eterna ou para a morte eterna. Isso está na palavra de Deus. É difícil de compreender, às vezes é difícil até de pregar. Eu sou sincero. Mas é o que está na palavra de Deus. Porque a decisão é individual, é minha, é sua. Ninguém pode tomar o nosso lugar para decidir o nosso futuro na vida eterna. Só nós mesmos podemos alcançar esse pleito, né? Essa vida eterna. Só nós mesmos. Então aqui, o Senhor diz a Moisés claramente: eu vou riscar do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então todos nós, eu e vocês, estamos sujeitos a sermos riscados do livro de Deus. E isso significa, não vou nem tratar desse assunto, porque não é a hora ainda de tratar sobre isso. Talvez voltemos na sequência do vídeo. Mas ele diz isso muito claro. Ele está falando com Moisés. Moisés pede para ele ser riscado do livro de Deus, porque ele não aguentava a pressão. E se Deus não atendia os seus pedidos de perdão pelo povo, um povo teimoso, né? Um povo pecador, um povo duro, um povo ruim até, não todos, claro, né? Mas parte daquela multidão que ele tirara da escravatura lá no Egito, Deus fala claramente para ele e nos informa hoje, através desse vídeo: eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Aí é a palavra de Deus. Seguimos mais um pouco no livro seguinte, que já vai entrar, né? É o livro de Levítico, né? Eu cometi uma confusão uns dias desse aí, né? Entre Levítico e Números, qual a ordem dele, né? Levítico, na verdade, é o terceiro. Nesse vídeo, 2, 3 vídeos atrás, eu falei que era Números o terceiro. Coisa de velho, tá bom? Perdoa aí a memória. Mas não mudou nada. Tudo que eu falei, graças a Deus, é o que eu falo, é o que está na palavra de Deus. Eu procuro não fugir dela, mas de maneira nenhuma que eu tenho juízo, né? Em Levítico 18, começam a ser fundamentados, né? Aquilo que é lei, aquilo que Deus fala que não pode fazer, e fim de papo. Naquela época, não é que não tinha graça, né? A graça de Deus, o amor de Deus, ele é eterno. Mas não tinha ainda a visão da salvação que veio através de Jesus Cristo, né? Então ali estava sendo criada, né, o conglomerado das leis que viriam a reger, né, o povo de Deus, e a partir do povo de Deus, todos aqueles que quisessem segui-lo, que quisessem conhecê-lo, quisessem caminhar com ele. Então, no capítulo 18 de Levítico, começa a falar, né, sobre os casamentos ilícitos, né? O que seriam esses casamentos ilícitos, né? Então está aqui na palavra de Deus. E tem algumas coisas interessantes que fala sobre a nudez, né? Que eram práticas comuns, principalmente daqueles povos que iam ser expulsos da terra prometida. Então Deus ia tirar aquele povo de lá pelo excesso de pecados, por todas as coisas que vinham
fazendo e contaminavam a terra, diz a palavra de Deus, e ia colocar o povo dele ali. Só que o povo dele não podia vir comer os pecados do povo que lá estava. Então essa era a guarda de Deus que iria para restaurar, né, a nação que ele escolheu como ele, para ele, e a partir daí trazer o melhor para os seus eleitos. Então, casamentos ilícitos do verso 18, vai alguns versículos aí, e chega ao verso 22. Né? Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Abominação é uma coisa assim que totalmente fora do propósito, da realidade, da regra, da criação, de tudo aquilo que Deus estabeleceu através do seu ensino e da sua palavra. Tem quem não aceite, tem quem não creia. É um direito de cada um. A palavra de Deus, ela não pode ser imposta às pessoas para que elas creiam, para que elas recebam, para que elas aceitem. São decisões individuais, minha e sua. Nós não podemos salvar ninguém. Nós podemos nos salvar a nós mesmos, mas não podemos salvar ninguém, nem a esposa, nem os filhos. São decisões individuais. Então, o recado de Deus sobre os pecados de uma maneira geral do mundo foram estabelecidos para que se cumprisse aquilo que ele havia determinado desde a sua criação. Vamos entrar depois em alguns detalhes desse assunto, talvez no segundo ou um terceiro vídeo, não sei, para que possamos compreender. Mas o principal deste primeiro vídeo que eu quero dividir com vocês é que aqui está na palavra de Deus. Aqui não é o que eu penso, não é o que a Igreja Batista pensa, os espíritas pensam, né? A Igreja Católica pensa. Não, aqui é o que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é única. Eu já vi Bíblias editadas sem esse versículo, por exemplo. Existe isso. Então, quem está nesse mundo sabe quem rege esse mundo. E é aquele que é contra as coisas de Deus. É ele que rege esse mundo. É o diabo, é o Satanás, é o príncipe deste mundo. Está relatado aqui na palavra de Deus. E muitos se negam a caminhar com Deus justamente para não poder, por não poder ou não querer absorver, né? Obedecer, atender aquilo que Deus determinou. Mas, volto a dizer, é opção pessoal, uma decisão pessoal. Deus ama o pecador. Deus abomina o pecado. Nós temos que abraçar o pecador, mas não podemos caminhar abraçado com ele. Se ele continua na prática do pecado, e qualquer que seja o pecado, nós não podemos caminhar com ele. Nós damos as soluções para mudanças, para transformações. Nós falamos da palavra de Deus, é o poder de Deus de transformar, de salvar, de transformar a vida das pessoas, tirar aquele pecado que está enraizado no corpo, na mente, no coração. Qualquer pecado, tá bom? Mas são decisões pessoais. Deus não força ninguém a seguir a sua palavra. Deus não força ninguém a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus não força ninguém a seguir a caminhada para a vida eterna. Nós vimos ali no verso anterior em Êxodo: riscarei do livro da vida todo aquele que pecar contra mim. Então, a decisão pessoal. Um termo que vocês já devem ter ouvido algumas vezes é o livre-arbítrio. Cada um responde por si mesmo. Porque um dia vamos estar diante de Deus
É como se houvesse, e vai haver, né, um julgamento. E ali vamos ver se estamos, né, alicerçados com ele naquele livro da vida, livro dele, que ele relata ali para Moisés, que vai riscar aquele que pecar contra ele. E a palavra de Deus, ela é muito clara, e é difícil, viu? É dura, mas nós temos que nos acostumar com isso. Uns irão à vida eterna, outros para a morte eterna. Já falei sobre isso em outros vídeos, procura por aí. Não é fácil. Muitos pastores, e eu mesmo, em algum tempo, não gostava de pregar sobre isso, porque eu via a agonia das pessoas e a fraqueza delas de não poderem se afastar dos pecados que carregavam ao longo da sua vida. E por que às vezes carregamos esses pecados? Porque nós não contamos com a ajuda de Deus. Nós não levamos a sério aquilo que Ele nos ensina, as ferramentas que Ele nos dá para termos uma vida melhor. Mesmo sabendo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por esses pecados, ainda assim, muitas vezes, não valorizamos essa morte de Jesus Cristo e continuamos nessa vida incerta, falsa, né, que o diabo nos propõe ao longo do nosso curto espaço de tempo aqui na Terra. Vamos em frente. No versículo 20 ainda, um pouquinho antes desse, né, que eu falei, tem assim: não te deitarás com a mulher do teu próximo para não te contaminares com ela. Isso já é o prenúncio do adultério. A Bíblia fala em adultério aqui em dois sentidos: o adultério espiritual e o adultério físico. Esse aqui é o adultério físico, né? Não te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela, porque isso vai contaminar a tua alma, vai contaminar a tua vida e a dela. Está na palavra de Deus, é ensino de Deus. Verso 23: não te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. A minha versão fala confusão, pode ser que outras versões falem outra coisa. Então, nesse capítulo 18 de Levítico, eu destaco esses 3 versos, né? O 20, não te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. O 22, com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. E o 23, nem te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é confusão. Se Deus está falando isso daqui, é porque existia. Era um pecado. E existia. E ele estava orientando. E naquela época, se pagava, né, com a morte. Era a dureza, vamos dizer assim, da lei. Não era bem da lei, né, mas era dos costumes, né, do mundo de então. Se pagava com a morte. Até hoje, alguns países árabes, eles matam as pessoas com determinados tipos de pecados semelhantes a esses, se não iguais. Matam mesmo. Dos próprios homossexuais, né? Eles matam. Eles atiram, levam eles para o topo de um prédio e a multidão ali do lado de baixo esperando, e são empurrados ali, vivos, ali de cima, à morte, né, no chão. E outros tipos de morte que não podemos ficar aqui relatando, né? Não convém, mas para que vocês tenham a imaginação, né, do que aquelas práticas de outrora que contaminaram todo o mundo e contaminam, elas são tratadas ainda como outrora em alguns países, em algumas partes do mundo. Seguindo aqui,
ainda no livro de Levítico, mas já o capítulo seguinte, o capítulo 19, eu quero, só para quebrar um pouco do assunto, porque para não ficar especificamente sobre o homossexualismo, né? Porque nós vimos ali no verso 23 do capítulo 18, problema com os animais, e existe, é uma prática ainda que existe hoje. As pessoas com relacionamento sexual com animais. Olha a perversidade que o diabo traz ao mundo, né? E mantém e luta para manter das coisas abomináveis aos olhos de Deus. Então no versículo 11 do capítulo 19, diz aqui a palavra de Deus: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Então também são pecados, né? Muita gente fica achando que existe pecadão e pecadinho, pecado mortal e pecado imortal. Não, pecado é pecado à luz de Deus, aos olhos de Deus. Então aqui ele fala: não furtareis, não mentireis, e nem usareis de falsidade, cada um para com seu próximo. Uma vez eu falei, criou uma certa polêmica, né? Não só na igreja onde eu estava pregando, mas também depois num vídeo, antes ou depois, não lembro agora, que ninguém dá valor, ninguém dá importância à mentira como um pecado. E se você for ali em Apocalipse, a partir do capítulo 20 e até o 22, que é o final, você vai ver que a mentira ela é repetida em alguns versículos como um pecado mortal, como um pecado que te afasta de Deus, que te tira do livro da vida, por exemplo. E ninguém leva isso a sério, porque acha que não fazendo mal, sendo um pecadinho, sendo só um disse-me-disse, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós temos que ser reais, nós temos que ser legais, nós temos que ser honestos com o que aprendemos no nosso dia a dia e com o que fazemos na nossa vida diante dos outros, né? Mais 2 versículos aqui, ainda do capítulo 19 de Levítico. O versículo 28 diz: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. E esse versículo me leva a uma coisa que hoje, em algumas pessoas até me assusta, né? Que são agora me esqueci até o nome, né? Nós fazemos as tatuagens. Jogador de futebol, artista, jogador de futebol principalmente, tem alguns que estão com o corpo todo tatuado. Bom, é opção. Fazer o quê, né? Mas está na palavra de Deus: não, pelos mortos não ferireis a vossa carne, que era uma prática comum. É possível que ainda exista em alguns lugares pelo mundo, alguns lugares remotos, né? Esse tipo de prática, né? Com as lancetas, eles vão se ferindo, né? Essas lancetas têm uns pinozinhos, né? Uns pregozinhos, vamos assim, para entender. Eles vão ferindo a carne, vão sangrando. Estão fazendo isso por divindades, né? Por mortos. E aqui Deus orienta ao povo escolhido por Ele. Me orienta e orienta você para a gente não fazer isso. Nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. E o verso 31 diz assim: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele repete muito: eu sou o Senhor. É uma confirmação de que você, recebendo esse Deus, esse Senhor como seu, você tem mais probabilidade de não se contaminar, né? De não servir, de não errar, vamos dizer assim, à luz da palavra de Deus, à luz do seu desejo, do seu coração, sobre aquilo que Ele tem preparado para nós. Não se voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para seres contaminados por eles.
Necromantes, todos sabemos, aqueles que cultuam os mortos, né? Ainda no livro de Levítico, já estamos caminhando para a parte final, no capítulo 20, né? A sequência foi 18, 19 e 20, esses 3 capítulos, vá anotando. No capítulo 20, o verso 6 repete aquilo que estava no verso 31 do capítulo anterior. O verso 6 do capítulo 20 diz assim: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Veja bem, nós estamos falando aqui do povo eleito por Deus. Ninguém é obrigado a se considerar eleito de Deus, tá bom? É uma ressalva que eu faço com tristeza, porque todos nós devíamos almejar, né? Sermos eleitos, né, por Deus, né? O ser do seu povo, ter ele como nosso Deus, como o Pai Todo-Poderoso, né? Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, olha a comparação que faz, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Segue ainda o verso 7 e o 8. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Tá? Então ele fala primeiro, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. E o verso 9, né? O 8, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então ele está corroborando, né? Ele está dizendo, faça assim, porque assim eu determinei e assim eu farei com vocês. Eu cuidarei de vocês, eu ensinarei a vocês, eu acompanharei vocês. E finalmente, né, mais 2 versículos, né, desse capítulo 20, para encerrar esse primeiro vídeo. Versículo 13 agora, do capítulo 20, diz assim: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisas abomináveis. Serão mortos e o seu sangue cairão sobre eles. Como eu te falei, essa prática ainda existe, né? Esse tipo de morte, matar as pessoas, os homossexuais, né? Matar as pessoas, quando descobertas, serão mortos. Agora que o seu sangue cairá sobre eles. Isso significa assim, não será culpa de quem os matar. Será culpa deles mesmos que, sabendo que Deus assim não queria, assim não desejava, continuaram na prática desse pecado. E aí estão até o dia de hoje, infelizmente. Finalmente, o verso 27, ainda do capítulo 20, que é o último versículo, diz assim: o homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, e o seu sangue cairá sobre eles. Além daquela morte que eu falei, né, para os homossexuais, principalmente, quando o homem e a mulher eram descobertos, né, como necromantes ou feiticeiros, que teriam mais ou menos o mesmo significado, eles seriam mortos, né, e seriam apedrejados. Homossexuais também seriam apedrejados, né, quando descobertos dessa maneira. E o seu sangue, aqui repete novamente o versículo que vos li antes, cairá sobre eles. Não haverá culpa de quem os tivessem apedrejados, os tivesse matado. Isso é o que está na palavra de Deus. Uma coisa só curiosa, não sei se eu já falei em algum vídeo antigo, mas para só um conhecimento nosso, no finalizar disso, em alguns países, árabes principalmente, da relação homossexual, ele não mata o ativo, ele mata o homossexual passivo.
Porque o homossexual ativo, ele serve para reprodução. Ele ainda serve para reprodução. E assim é. Assim são as coisas de Deus. Está na palavra dele. São ensinos dele para a nossa vida. E nós temos que obedecer. Não somos obrigados a obedecer. Ele quer que nós recebamos, aceitamos isso da nossa mente e do nosso coração, de uma maneira especial, né? De uma maneira positiva, de uma maneira natural. Abra suas mãos, o amor de Deus o Pai, a graça e o milagre de Jesus o Filho e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Um beijo grande, passa esse vídeo para outra pessoa e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.